Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, é isso mesmo que você ouviu. O programa Conexão está de volta, estreando aqui na Rádio da Família, 107,1. E o tema do primeiro programa do ano é Mudança Social e Equilíbrio Emocional. 2020 foi um ano difícil, não foi? A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças bruscas na rotina de todo mundo. Escolas ficaram sem aulas, houve demissões, fechamento de empresas, o medo da doença, dentre outras. Para falar sobre esse assunto, convidamos o padre Antônio Tatagiba, que além de pároco da paróquia São Pedro de Venda Nova do Imigrante, é psicoterapeuta corporal, filiado ao Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Tatagiba também é professor de Teologia Moral, de Filosofia e Psicoterapia Corporal. Nosso convidado é coordenador de um curso de formação de análise bioenergética e trabalha como psicoterapeuta, com clínica em Venda Nova, Cachoeiro e Vitória, além de prestar assessoria em congressos, seminários e iniciativas do setor. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso primeiro Conexão de 2021. Fique conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão, primeiro programa de 2021. E o nosso convidado é o padre Tatagiba, que vai conversar conosco sobre o tema Mudança Social e Equilíbrio Emocional. Seja bem-vindo, padre Tatagiba, obrigado por estar aqui conosco e eu gostaria de iniciar nossa conversa com a seguinte pergunta. Na sua percepção, quais foram as principais mudanças na rotina da sociedade nesse período da pandemia? A primeira impressão, que nós temos, que agora que a gente está conseguindo fazer uma leitura melhor da pandemia, porque realmente é um fenômeno novo, É um fenômeno que ele começou acontecendo fora, a gente ouvia lá na Itália, e nós tínhamos muito medo que as pessoas que chegavam de viagens, que chegavam aqui através de aviões, e tinham que ficar isoladas, então era um medo do contato com quem viria do exterior, trazendo essa possibilidade de uma contaminação. Então isso já colocou um cenário muito interessante para nós, que foi o medo do contato com pessoas que viajam, pessoas que estão circulando no mundo. Então não era um medo de estar com os amigos, pessoas mais próximas, assim, que estão no nosso convívio, E aos poucos, isso foi alterando profundamente o nosso relacionamento. Então há uma alteração do ponto de vista religioso, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, de você não poder abraçar as pessoas amigas, as conclusões dos cursos nas faculdades, Eu mesmo visitei uma família onde tinha um rapaz e uma moça, que já estavam próximos para formarem, e eles estavam profundamente confusos ali, porque a faculdade suspendeu tudo, não tinha aula online, porque não sabia se continuar online, se ia continuar, se ia ter a aula online, etc. E depois a faculdade foi achando o caminho do online, e etc. Então, essa alteração. A alteração muito interessante para a nossa convivência com a tecnologia, de repente nós passamos a fazermos reuniões online, e eu acho que ainda posso falar nessa primeira fala aqui, nós devemos fazer uma pergunta assim: qual a mensagem que esse vírus trouxe para nós? Eu acho que com essa pergunta nós vamos ficando mais provocados, assim, porque veio uma mensagem com esse vírus, Uma mensagem muito clara é a mensagem da onipotência, Nós ficamos profundamente podados na nossa força, quero ir em tal lugar, vou ali em Vitória, pego o voo, vou a São Paulo, vou não sei aonde, E todo esse movimento a gente ficou podado, Então nós que parece que vivíamos uma espécie de uma onipotência, uma capacidade de fazer tudo,
E de repente nós nos vimos podados, né, não podendo sair, né? Ganhamos uma experiência interessante, que é essa questão de poder ficar agora em contato. Eu participo de palestras, né, dou palestras para pessoas que estão participando de diversas partes do mundo, né? Às vezes assisto e acompanho palestras. Outro dia tinha 600 pessoas, né? O palestrante estava lá na Itália, nós estamos aqui. Eu estava aqui no Brasil, estava aqui em Venda Nova, outros estavam em outros cantos do mundo, né? Nós precisamos discutir um pouco sobre a questão da bioética, né? Essa questão da lida com a vida, como é que seria a nossa presença em hospitais, etc. Então, eu estava aqui, tinha uma outra pessoa aqui em Irupi, né? O padre Juliano, tinha um médico em Brasília, tinha um outro padre em Boston, nos Estados Unidos, tinha uma outra pessoa na Itália, nós éramos um grupo mais ou menos de 10 pessoas, cada um num canto, né? Então, desde um lugar maior, como Boston, como aqui em Irupi, que é um município tão pequeno, né? Então, como que nós estamos conectados discutindo as coisas. Então, eu vejo assim que são mudanças rápidas, profundas, né? Que mexeram conosco, né? E nós estamos lidando com essa situação. Realmente, padre. E se a gente for parar para observar, já são 9 meses que estamos vivendo essa nova realidade de pandemia, né? E queria perguntar para o senhor agora, como que essas mudanças sofridas, como que elas podem alterar a saúde e o equilíbrio mental e emocional da sociedade? Olha, uma coisa que logo apareceu foi a ansiedade, né? Porque o que é a ansiedade? A ansiedade, ela está profundamente ligada com a insegurança. Então, quando veio aquele comando assim, fica em casa, né? Por que ficar em casa? Porque tem um vírus, né, que está aí, que pode nos atingir, pode nos matar, né? E não tínhamos muitas outras informações, mas tinha um comando, né? E essa coisa, fica em casa, né, e fazer o quê? Né? E você tem que trabalhar, como, né? Então veio a ansiedade, uma profunda insegurança. Então isso apareceu e é muito interessante porque nós temos 3 necessidades básicas, né, que poderia destacar. Nós temos muitas outras necessidades, mas necessidades básicas assim, que o bebê já sente isso, a necessidade da alimentação, né? Então, quando começou esse processo, a ansiedade vem porque nós temos medo de passar fome, né? Os movimentos de guerra, por exemplo, quando as pessoas sabem que parece que vai se declarar uma guerra, correm todas para o supermercado para comprar comida. Então você vê que o movimento aqui no Brasil também foi igual. Os países, todo mundo correndo para o supermercado e comprando muito e estocando, né? Era um movimento assim, vamos preparar para uma guerra, medo de passar fome, né? Então isso dá muita ansiedade. Você vê que nós temos medo e poderia dizer para nós que estamos nessa região aqui de migrantes, uma das coisas que os migrantes têm muito medo é de passar fome. Por isso guarda muita coisa, né? Eu me lembro a minha avó, que é filha de imigrante, a minha avó, ela guardava muito pedacinho de queijo, né? Ela guardava vários pedacinhos de queijo, assim. Eu falei, vó, mas por que você guarda tanto pedacinho de queijo? Eu era criança. E ela falou assim, deixa ali, meu filho, pode ser que vai precisar. Então era como se fosse precisar depois e tinha um pedaço de queijo. Eu me lembro do tocinho colocado na fumaça, assim, por cima do fogão, né? Então colocava tocinho, colocava muito e ficava aqueles pedaços lá. E falei, por que não consome, então deixava guardado com medo de faltar? Então eu tinha sempre um medo de faltar. Então isso na pandemia traz o contato com esse medo de passar fome, né? Depois uma outra necessidade básica, nós temos de comunicação, né? E a pandemia instalou logo uma grande dificuldade da comunicação concreta, né? Do abraço, do estar junto. Você vê essa região aqui de Venda Nova, que as pessoas têm um valor muito grande aqui da convivência, gostam de cantar juntos, né? Os eventos todos, muitas festas, né? Festa disso, festa daquilo, as cantarolas e tudo. De repente as pessoas se viram obrigadas a ficarem todas isoladas. Então isso traz o medo, né, de ficar sem a comunicação, né? O medo. Isso aí é uma coisa que tocou muito, então também traz a ansiedade. A base está lá, a ansiedade. E um outro medo básico, o terceiro, seria a necessidade básica, melhor dizendo, que é a necessidade de proteção. Nós temos necessidade de sermos protegidos. E nós nos sentimos muito desprotegidos, né? Você vê que essa coisa que fala assim, tem tantos leitos já, né, ocupados,
né, nos hospitais. Dá uma sensação de desproteção muito grande, né, porque e se eu precisar de um respirador, né, onde está o respirador? Se eu precisar ficar no hospital, onde está? Né? Então essas notícias dá a impressão assim, de que estamos muito desprotegidos. É como aquela época que em São Paulo está aquele reservatório do Cantareira, né? Ele foi esvaziando por causa da seca. Então, quanto mais ele esvaziava, já ficava pensando, gente, né? A gente não estava em São Paulo, mas ficava mexendo assim, são milhões de pessoas que vão ficar sem água, como é que vão viver? Né? E o Cantareira esvaziando. Então, essa necessidade da proteção em todos os sentidos, né, que nós temos. Então, essas 3 coisas básicas das nossas necessidades, né? A necessidade da alimentação, né? Então, o medo de passar fome, a necessidade da comunicação, quer dizer, o medo de ficar sem o contato com o outro, e a necessidade da proteção. Isso trouxe muita ansiedade, muito susto para o corpo, para as pessoas. E ainda eu queria acrescentar, conversando com a Maria Helena Falqueto, aqui que é dentista, né, há muitos anos, 38 anos trabalhando nessa área, ela falou que nunca tinha visto um fenômeno que apareceu no consultório, que é as pessoas quebrando os dentes, né? Muita gente quebrando os dentes. Essa quebra dos dentes faz parte assim, da nossa ansiedade, né? Essa coisa da ansiedade, da aflição, assim, da angústia, né? E isso já é uma coisa bastante frequente, do bruxismo, né, que os dentistas também andam lutando para colocar as placas para ver se diminui um pouco o impacto, né? Mas esses ossos do rosto aqui, né, o maxilar, ele guarda muita carga da agressividade, né, do choro, do medo, né? E diante dessa grande angústia da pandemia, eu acho que a gente precisa, um momento, abrir a boca e chorar, né? Agora você imagina as pessoas que perderam entes queridos, né, que puderam chorar ali junto, né, com o corpo, fazendo os rituais religiosos, rituais sociais para enterrar seus mortos. Então tudo isso trouxe muito sofrimento, muito medo. Então são alterações da nossa vida no dia a dia. São muitas situações complexas e difíceis que tivemos que lidar, né, nesse período. Então a gente vai fazer um rápido intervalo agora e já voltamos com o Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso convidado de hoje é o Padre Tatagiba. Estamos conversando sobre mudança social, equilíbrio emocional. E continuando no nosso assunto, Padre, nesta pandemia tivemos que lidar com o isolamento e o distanciamento social, o que foi um grande desafio para muitas pessoas. Porque nós somos seres coletivos que vivemos em sociedade e de repente fomos obrigados a nos distanciar. O senhor acredita que esse processo nos deixou mais individualistas? Não. Eu acho que esse processo ele despertou em nós a consciência de quanto é bom estar com o outro, sabe? Porque tem despertado muita solidariedade, sabe? Eu estava vendo uma entrevista com a Abílio Diniz, que é do grupo Pão de Açúcar, né? E do Carrefour, eles são donos, né, dessa rede. Ele fica muito na França, mas é brasileiro. E o Abílio Diniz, ele falava muito claro, ele falou assim que a solidariedade que despertou. Eles têm uma empresa só responsável para fazer todo o processo de doações, né, para ajudar. E eu vejo isso no dia a dia muito, né? Aqui em Venda Nova nós fizemos a campanha porque logo a assistente social da prefeitura veio conversar conosco e disse, olha, nós temos as pessoas na prefeitura registradas no Bolsa Família, né? Então essas pessoas podem receber uma cesta básica, né? Então tudo bem. Agora tem muitas pessoas precisando, estão pedindo uma cesta básica, não tem como comer, né? Não tem o alimento, mas elas não estão registradas, né, no Bolsa Família e não tem o perfil que é exigido. Então como nós vamos fazer? Então nós começamos uma campanha na igreja, né, pedir, e teve uma solidariedade imensa, as pessoas ajudando, as pessoas presentes, as pessoas indo levar. Então você chegava uma pessoa lá com 500 quilos de arroz, por exemplo, tivemos uma pessoa que doou assim, mas você chegar lá uma pessoa com uma lata de óleo, uma pessoa com 1 quilo de
sal, né? Então uma beleza, uma maravilha, quer dizer, tudo era ajuda e tudo com o mesmo peso, o mesmo significado, ia compondo inúmeras cestas básicas enviadas para as comunidades mais carentes, para as pessoas que precisavam, né? Então muita solidariedade. Eu estou vendo já muito isso, esse desejo de estar com o outro, essa necessidade de estar com o outro. Acho que despertou essa consciência. É bom estar com o outro. Às vezes a gente não valorizava muito, ou muitas vezes está junto, mas está lá no celular, né? Então acaba não estando junto. E vejo mudanças, vejam assim que temos sinais muito positivos. Eu acredito muito no pós-pandemia com um aprendizado muito grande. Acho que tem mensagens diversas do vírus para nós, né? Como que é bom estar com o outro, viajar, estar com as pessoas amigas, pessoas da família, né? Mas eu vejo que nós vamos crescer muito nesse pós-pandemia. E falando em família, a organização familiar foi a que mais sofreu alterações nesse período de pandemia, né? Porque os filhos passaram a ficar em casa, os pais tiveram que absorver a responsabilidade sobre o ensino e dentre outras tarefas. O senhor acredita que esse processo aproximou as famílias? Aproximou. E essa aproximação, ela tem duas características interessantes. Tem coisas muito positivas e também coisas negativas. Porque as pessoas não estavam muito preparadas para estar com as outras tanto tempo, né? Porque, de certo modo, quando nós vamos para o trabalho, nós vamos distribuindo um pouco o nosso tempo na convivência com o outro, né? Então, por exemplo, o marido sai para trabalhar, chega à noite, né? Aí, às vezes, até a mulher reclamava que ele estava muito ausente, que trabalhava muito. Agora, já vem uma espécie de estranheza, tá? Uma espécie de estranheza, como se de repente estranhasse assim, gente, é demais, né? Porque a vida tem que ser um pouco distribuída mesmo, não dá pra gente ficar o tempo todo muito com o outro. Inclusive, os casais que trabalham juntos, né, que tem um trabalho assim de emprego juntos, ou empresa juntos, às vezes eles cansam de um do outro, porque, imagina, você está em casa, depois está no trabalho, sempre juntos. Então esse tempo longo, ele tem aspectos positivos, muito bons, porque as pessoas começaram a ficar mais criativas, inventarem um pouco um jeito de estar juntos, né? Mas também trouxe um cansaço, né? Agora, eu tive um exemplo muito interessante de um casal que não é daqui da região. Uma médica, amiga minha, falou assim: Tatagiba, nós estamos vivendo uma coisa muito engraçada na minha família. Meu pai e minha mãe, não, eles são já idosos, de mais de 80 anos, e nós é que sempre cuidamos deles, temos cuidadores e tal. Só com essa questão da pandemia, estava lá no início ainda, eles tiraram os cuidadores por causa de transporte, chegar, podia transmitir o vírus. E essa médica, também tem outra irmã que é médica, ela falou assim: nós fomos dando uma assistência, mas depois nós também não podíamos, porque nós estávamos dentro de hospitais, então nós também tínhamos o risco de transmitir. E aí deixaram para os dois, o pai e a mãe, dentro de casa, e o pai estava mais forte um pouco, a mãe mais debilitada. Então ele passou a cuidar mais dela, porque ele estava mais forte, inclusive dar banho nela e tudo. Olha, foi tão interessante isso que depois a mãe falou assim: minha filha, eu não quero mais vocês cuidando de mim, porque agora o seu pai me toca, o toque do corpo, né? O fato do banho, de estar juntos ali, uma intimidade, um toque que não estavam habituados, né? E foi fantástico, eles estão muito bem e não querem mais saber muito de cuidadoras. Então tem aspectos muito positivos. Acho que a família se aproximou mais, né? Essa aproximação fez rever vários valores. Também essa aproximação trouxe cansaço, né? Trouxe um pouco assim, como se estivesse muito com o outro, muito tempo. Muitos casamentos ficaram em crise, né? Muito interessante. Alguns casais se separaram, né? Mas é fruto assim, de tudo que vai nos ajudar a reler como é que nós estamos também convivendo, né? Sem dúvidas que a pandemia transformou a forma da gente conviver em sociedade, né? A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já estamos de volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Estamos conversando com o padre Tatagiba sobre mudança social
e equilíbrio emocional. E depois dessa conversa que nós já tivemos aqui, eu gostaria de pedir, padre, quais seriam as principais estratégias para lidar com os sintomas de ansiedade, com oscilações do humor e até melhorar o relacionamento coletivo diante de todas essas mudanças sofridas? Olha, eu indicaria, primeira coisa assim, prestar atenção no corpo, porque a ansiedade ela vai logo aparecer no nosso corpo, né? Os sintomas vão aparecer. E um sintoma muito simples que aparece imediato é o corte da respiração. A gente respira muito pouquinho, começa a respirar, a gente fala assim que é como se fosse a respiração do cachorro cansado. O cachorro fica ali meio ofegante, né, quando ele está cansado. Então, a ansiedade, logo nós cortamos a respiração abdominal e ficamos com a respiração mais ou menos torácica, mas corta muito no tórax também. Então, a minha sugestão, preste atenção no corpo, tá? Preste atenção, então, na respiração, no ritmo da respiração. Procure encher mais o tórax e o abdômen. Olha as crianças, os bebês, como que eles respiram. Eles respiram com o abdômen, né, e o tórax por inteiro. Nós vamos crescendo e devido aos nossos medos, nossas angústias, nós vamos diminuindo muito a nossa capacidade respiratória. Respiramos muito pouco. E uma das coisas, né, que a pandemia nos pegou aí desprevenido foi a questão da respiração, né? Então, respirar bem, né? É muito importante. Depois tem um exercício que a gente chama de ground, né? Uma palavra inglesa, mas significa enraizamento. É você pisar no chão, com os 2 pés no chão, né? Se possível de pé, você solta um pouquinho o joelho. É uma posição parece assim dos índios, por exemplo, quando eles estão, né, fazendo as suas cerimônias, eles ficam com os joelhos meio flexionados. E também nas artes marciais, as pessoas flexionam os joelhos e eles têm um gingado com o corpo de uma forma que os joelhos ficam flexionados, os pés bem apoiados no chão, né? Essa posição, ela ajuda a levar a carga da energia que subiu do susto, né, que vai levar para a ansiedade, ou que a ansiedade levou o corpo para esse lugar. Você vai descendo mais a carga e vai ficando em cima das próprias pernas. Então, quanto mais você estiver com os pés no chão, enraizado em você, consciente da realidade, melhor, tá? Isso é fundamental para sair desse quadro forte da ansiedade. E tem um autor, que depois eu vou também falar um pouquinho dele, que é o Harari, né? Harari é Yuval Noah Harari. Ele escreveu 21 lições para o século XXI. Ele é um professor de história numa universidade em Israel, na Universidade Hebraica, e ele escreveu Sapiens, tem muita gente que já leu, é um livro muito lido. Depois Homo Deus, né? E agora o terceiro livro dele é 21 lições para o século XXI. Ele esteve no Brasil, foi entrevistado pelo Roda Viva. Quem quiser olhar lá no Roda Viva, procure lá entrevista com o autor do livro 21 lições para o século XXI. A Companhia das Letras que está publicando seus livros. Se quiser colocar Harari, já vai aparecer muita coisa no YouTube. É H-A-R-A-R-I. Harari. Então ele fala assim: humanos têm corpos. Tá? Lá nesse livro 21 lições para o século XXI. Durante o século passado, ele estava se referindo ao século XX, a tecnologia nos distanciou de nossos corpos. Perdemos a capacidade de dar atenção ao que tem cheiro e gosto. Em vez disso, ficamos absorvidos com nossos smartphones e computadores, né? Estamos mais interessados no que está acontecendo no ciberespaço do que no que está acontecendo lá embaixo na rua. Pessoas separadas de seus corpos, sentidos e entorno físico sentem-se alienadas e desorientadas, né? Então, essa capacidade nossa de estarmos em contato com o nosso corpo, né? Isso é muito importante porque nós vamos perceber o nosso emocional a partir disso, né? Então, uma orientação que eu daria simples, né? Mas que você preste atenção no seu corpo, inclusive na sua respiração. Então fica aí a dica, reforçando, diante dessa ansiedade, toda essa situação, observar o corpo e principalmente a respiração.
Já estamos finalizando, padre, mas antes disso, eu gostaria de pedir que o senhor desse algumas dicas de leitura sobre o assunto, sobre esses temas relacionados, que possam ajudar a gente a compreender e a passar por esse período de uma forma mais fácil. Olha, eu recomendo um autor que é um sociólogo italiano, chama Domenico De Masi. Tá? Ele escreveu um livro, chama-se Alfabeto da Sociedade Desorientada, para entender o nosso tempo. É claro que ele escreveu esse livro antes da pandemia, né? Inclusive o jornal O Globo, naquele caderno prosa, saiu uma matéria, a capa, toda a página saiu sobre ele, né? Ele escrevendo assim, organizar a confusão. Olha que essa matéria saiu em 2017, 22 de abril de 2017. Organizar a confusão. Se nós já estamos numa sociedade confusa, podemos imaginar agora, né, com essa pandemia e com esse caminho que vamos fazendo para um pós-pandemia, né? Toda a complexidade da sociedade, não é só um problema sanitário, né, mas é toda uma questão social, né? Você veja que falamos muito dos invisíveis que apareceram, né? São milhões de pessoas, né? Pessoas sem água, né? Esses dias a reportagem falando 35 milhões de pessoas sem água tratada. E uma das coisas que se recomenda é que lave bem as mãos, né? E as pessoas não têm água, né? E toda essa situação que foi aparecendo nas sociedades em geral, na sociedade brasileira, isso que eu estou falando dos milhões, aí 35 milhões, mas em outras sociedades também. Então o Domenico De Masi, ele é um sociólogo muito bom, ele já vinha refletindo sobre essa sociedade desorientada, e ele fala o seguinte, não é só as sociedades pobres, né, os países pobres, né, mas ele é um sociólogo muito enraizado. Por exemplo, ele veio aqui ao Brasil, ele circulou o Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais o convidou para vir, ele veio várias vezes, ele foi para o Vale de Jequitinhonha, vivia entre os machacalis, lá os índios, vivendo com as pessoas mais pobres, observando, e também na Suíça, Mônaco, esses países muito estruturados, onde parecia que tudo estava certinho, né? E ele foi olhando e observando e vendo que hoje essa desorientação é global, né? Nós vivemos numa sociedade muito desorientada. Tem um outro livro dele, que são mais de 700 páginas, que chama assim, O Futuro Chegou. E também é muito interessante a reflexão dele como sociólogo. Então são dois sociólogos que eu recomendo, o Domenico De Masi, tá? E um outro sociólogo que é o Zygmunt Bauman. Bauman também escreveu muito sobre a sociedade líquida, que eu acho que é um sociólogo que vale a pena lermos. É um humanista, uma pessoa muito boa. E esse historiador, o Harari, né? Tem um filósofo coreano que naturalizou alemão, né? Trabalha na Alemanha há muitos anos. O nome dele é H-A-N, Han. A gente chama só assim, Han, porque o restante do nome dele é tudo complicado, é coreano, né? Então ele tem um livro que chama assim, A Sociedade do Cansaço, tá? Que vale a pena também a reflexão. São vários livros, tá, dele. Um deles é esse, A Sociedade do Cansaço. São autores que nos ajudam a pensar a nossa época, o nosso tempo. E claro que você tem aí outras pessoas que ajudam, como o Leandro Carnal, que está sempre dando palestra, né? Tem o Mário Cortella, né? Que está sempre refletindo essas questões. Mas eu acredito que o pós-pandemia ele vai trazer muito aprendizado. A mensagem do vírus para nós é fantástica. A primeira reação minha quando daquele fica em casa, né, apareceu lá na televisão, fica em casa, esse comando todo que veio, a questão dos protocolos da pandemia, nossa primeira reação minha foi como se fosse um animal. Sabe, um animal silvestre que se vê ameaçado, levanta a cabeça e entra assim? Eu logo percebi a minha ansiedade, o meu susto, e como se eu tivesse que fugir para algum lugar seguro. Onde? Qual lugar seguro? Nenhum, né? Então fui aprendendo a lidar, desacelerar, né? Então acho que nós vamos ter uma série de aprendizado. Claro que muita gente aprende, outros não, né? Mas eu acho que vamos ter uma parcela boa do mundo, né? Aprendendo num movimento que já vinha crescendo o mundo, no mundo todo, que chama Slow, que é devagar. O símbolo do movimento é uma tartaruga, né? É comer devagar, né? Andar devagar, é
tudo mais devagar. Esse movimento ele começou na Itália e já está espalhado no mundo todo. Tem gente aqui do Espírito Santo vinculada a esse movimento. Slow, é devagar. Esse movimento já tem anos e eu acho que vai ganhar mais força nesse pós-pandemia agora. Realmente o caminho é esse, né, padre? É desacelerar. Existe um ditado antigo, né, dos nossos nonos e nonas que dizia assim: pian pian se va longtemps. Que devagar se vai longe, né? A gente voltar a andar um pouco mais devagar para compreender melhor esse estado que a gente está vivendo, né? Padre, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conversando conosco. E para a gente finalizar, nesse ano de 2020 que passou, a gente viu que no decorrer, no meio do ano já, as pessoas pediam: acaba logo 2020. E cá estamos nós em 2021. E agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Qual seria a mensagem de ano novo para esse ano que está apenas começando? Põe o pé no chão. Você sabe que esse ano, aqui na Igreja Matriz, no dia 1º, foi muito engraçado no ano de 2020, né, quando começamos o ano 2020, janeiro, no dia 1º, eu celebrei, e aí no final da missa eu tenho aquela coisa: feliz 2020, feliz 2020. Não sei, né? Não tinha nenhuma intuição, não sabia de nada, né? Mas me veio uma coisa assim de não desejar 2020, feliz 2020, mas assim, estejamos com os pés no chão, preparado para o que vier nesse ano. E foi assim a minha mensagem. E logo depois vieram aquelas chuvas, né? No dia 17 de janeiro, nossa, uma chuva que tomou a Iconha, né? Alfredo Chaves, Vargem Alta, essas regiões aí, nossa. Aí quando foi dia 25 de janeiro, pegou Castelo, toda Cachoeiro e Vargem Alta novamente, essa região aí. Então foi um transtorno tremendo. Eu falei, nossa... Eu tinha na minha memória, depois me lembrando, assim, que eu falava de 2020, assim, que cada um tivesse preparado para a realidade, porque eu estava muito forte com a questão de Brumadinho, né? Aquela questão de Brumadinho que pegou, né? Aquele povo todo lá, que situação terrível, né? Para nós todos que vimos pela televisão, mas poder imaginar o sofrimento, né? Daquelas pessoas que morreram e a família, né? Até hoje, né? Então, acho que eu estava aqui presente, né? Eu vou me dando conta disso. Então, eu desejei assim, comecemos 2020, né, com os pés no chão. Mesmo eu digo agora para 2021, né? Estejamos com os pés no chão para construir um mundo melhor. Então, eu desejo que façamos um caminho com os pés no chão, trabalhando muito mais pela boa convivência, uma convivência mais fraterna, lidando com todas as diferenças, olhando de modo especial para as pessoas mais sofridas, mais ameaçadas, abrindo o nosso coração. Acho que nós vamos entrar para uma era mais do coração do que da razão. A razão teve uma pancada muito forte, porque tudo que nós pudemos fazer com a tecnologia, que é fruto da razão instrumental, não funcionou tanto para o nosso tempo. Né? Você veja quanto tempo para chegar a vacina, nós estamos ainda nessa luta, então nós podemos olhar, talvez o mundo agora abrindo mais o coração, uma energia mais acolhedora, mais cuidadora do que tanto fazeção, né? Nós somos uma cultura de muita fazeção, e eu estou incluído nela, sei do quanto eu preciso olhar mais para a realidade com o coração, um coração mais aberto, mais amoroso. Então é isso que eu desejo para 2021, para todos, pés no chão, coração aberto, conectado com a fé, com abertura a Deus, e que o apelo a Deus surgiu em todos os cantos do mundo, nessa questão da pandemia, né? Então que nós estejamos abertos ao mistério de Deus, que deixemos Deus agir na nossa história e na nossa vida. Que tenhamos um 2021 com muita paz, com muita alegria, fruto do nosso esforço e da graça de Deus. Conexão. Muito obrigado, Padre Tatagiba, pela sua participação, pela nossa conversa.
nesse primeiro Conexão de 2021, essa reestreia do programa. E agradeço também aos nossos ouvintes que estiveram sintonizados aqui na Rádio FMZ. E sábado que vem a gente está de volta. Obrigado e até lá. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.